falando sobre isso, sobre a maior instituição e sobre o judiciário do Brasil, a gente segue com esse assunto e vamos falar sobre CPI, que pretende investigar os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes em relação ao caso Master, porque nós vamos receber ao vivo o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que conseguiu as assinaturas necessárias e protocolou o pedido de instalação dessa CPI. Senador, seja muito bem-vindo, muito bom dia, boa tarde já. Demos essa informação de bastidor ontem, de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não deve encaminhar a criação de mais uma CPI em ano eleitoral. Ou seja, mais uma CPI que cai no colo de Davi Alcolumbre e fica parada. O que a gente vai poder esperar de mais essa CPMI? A gente quer que vá para frente, mas o que a gente pode esperar? Muito boa tarde. Boa tarde. O pedido foi protocolado ontem, ele conta com 35 assinaturas. Depois do protocolo, vários senadores procuraram para fazer apoiamento, então, na realidade, deve passar da casa das 40, 41 assinaturas de apoio. E agora vai ser realizado o despacho com o presidente Davi Alcolumbre. Não foi possível agora pela manhã, ao longo do dia. Ele vai continuar tentando esse despacho para ouvir dele qual vai ser a tramitação. O presidente do Senado não tem o direito de não instalar. A Constituição diz que CPI é um direito da minoria, o direito constitucional da minoria, tendo assinaturas suficientes, fato determinado, prazo determinado, deve ser instalada. A gente já viu esse filme algumas vezes no Brasil, e a jurisprudência da Suprema Corte é toda ela sólida no sentido de que é obrigatória a instalação. A CPI da Covid foi instalada assim. O presidente Pacheco se recusava a fazer a leitura do requerimento, e a gente foi à Justiça, e a Justiça determinou que se fizesse a instalação porque os requisitos constitucionais estavam impostos. Esse filme talvez se repita, mas eu não falei ainda com o presidente Davi Alcolumbre para ouvir dele como ele vai tramitar isso tudo. Se isso não passar pelo presidente da Casa, os senhores vão até a Justiça para conseguir que essa comissão parlamentar de inquérito seja instalada. É isso? Sim, sem dúvida. Os fatos são muito graves, né? A gente não pode empurrar um elefante desse tamanho para debaixo do tapete, não cabe. Você tem já reconhecido, parcialmente confessado pelos ministros, um relacionamento entre familiares do ministro Toffoli e familiares do ministro Alexandre com o grupo criminoso que comandava o Banco Master. Um reconhece ter recebido um valor que vai estar ali na casa de 15 a 35 milhões de reais através de um fundo familiar, no caso do Dias Toffoli, e o outro recebeu em torno de 80 milhões de reais através do escritório de advocacia da família. A gente não está fazendo condenação prévia dos ministros, a gente tem que ter muito cuidado com isso, ter muita responsabilidade. Mas esses fatos, obviamente, demandam uma apuração. Essa apuração poderia acontecer em duas frentes. Por crime comum, lá perante a PGR, ou por crime de responsabilidade aqui no Senado, através de um processo de impeachment. Quem está apresentando é uma demanda que antecede. Olha, vamos fazer uma investigação técnica, objetiva, serena, que mostre essa realidade. Esses contratos existiram, esse dinheiro circulou, os ministros foram beneficiados. Qual foi a contrapartida? E a partir daí, a partir dessas conclusões provadas, aí ele vai para outras consequências. Agora, senador, quando o senhor me diz que vai até a Justiça pedir que essa CPI seja instalada, quando a gente fala em Justiça, qual é a instância? É o Supremo Tribunal Federal que vai determinar que a CPI seja instalada? Isso mesmo, a gente tem que separar os ministros da Corte. Eu vejo uma tentativa de defesa dos ministros, especialmente do ministro Alexandre, que tenta transformar qualquer questionamento à conduta individual dele em um questionamento ou um ataque à justiça. A gente não está fazendo nada disso. Pelo contrário. Quando a gente pede esclarecimento desses fatos, quando a gente busca esclarecer esses fatos, a gente está defendendo a justiça. A justiça tem a sua matéria-prima e credibilidade. Para acreditar na justiça, não basta ela ser só honesta, ela tem que parecer honesta, ela tem que ser transparentemente honesta. E isso nós não vemos no momento. Então, uma apuração fundamental, me parece, para o país, muito bem limitada, desenhada, não se está atacando a democracia, não está atacando o judiciário, está tentando apurar a conduta específica de dois ministros no relacionamento com um grupo criminoso que hoje se sabe comandava o Banco Master. Não, eu já vou até passar a palavra para o Felipe, mas antes disso, eu vou insistir nessa questão do STF, porque o próprio Supremo Tribunal Federal
corporativista como é, sequer declarou o ministro Dias Toffoli suspeito, nesse caso, master. O que leva o senhor a crer que o Supremo Tribunal Federal vai deixar o Senado Federal investigar 2 ministros, entre eles o ministro Alexandre de Moraes? Tem uma frase de um ministro de uma outra Suprema Corte, americana, quase coisa de um século atrás, que dizia que o maior detergente é a luz do sol. Quando a gente faz essas demandas, como a gente tem feito, transparentes, objetivas, serenas, os fatos colocam as pessoas em confronto com as suas biografias. Então, os ministros, os 11 ministros, terão que responder, diante da história, para cada coisa, para cada decisão que eles adotarem. E eu insisto na seguinte experiência, quando você olha para todos os outros níveis da federação, o executivo todo, partindo do presidente da República, o Congresso todo, passando pelos presidentes das casas, os tribunais todos, à exceção do STF, já foram objeto de investigações. Não os tribunais, não o poder, as pessoas, porque pessoas cometem erro e eventualmente cometem crimes. Então não há por que se imaginar que você tem lá uma blindagem invencível. É difícil, são figuras muito poderosas, não tem nenhum constrangimento de usar esse poder, mas eu acho que a hora chegou da gente fazer essa apuração e eu acredito muito que faremos. Muito bem, deixa eu passar a palavra agora para o Felipe Monteiro, meu parceiro aqui no programa. Felipe, por favor. Senador, você colocou um ponto aí que é fundamental, né? A CPMI é direito da minoria. Assim que você atingir 1/3 dos senadores querendo a CPI, teoricamente, tem a obrigatoriedade do presidente do Senado Federal instaurar a CPI. E o Supremo Tribunal Federal tem consolidado a sua jurisprudência da obrigatoriedade de instaurar a CPI. Mas existe, regimentalmente, alguns dispositivos que daria, de certa forma, para o Columbre fugir, como, por exemplo, o funcionamento máximo de comissões dentro do Senado Federal. Além disso, tem a ordem cronológica de várias CPIs que estão esperando, né, a instauração, né? Como é que você vê estrategicamente que vocês poderiam agir de modo a instaurar essa CPI tão importante que investigaria o ministro da Suprema Corte? Não daria para o Alcolumbre fugir, de certa forma, regimentalmente, nessas disposições, e o Supremo Tribunal Federal, no espírito de corpo falado pela Neila, decidir nesse sentido? Não, aqui no Senado nós não temos fila de CPI, ao contrário da Câmara dos Deputados. O nosso regimento é diferente. Eu não vejo obstáculos regimentais. Ouvi hoje uma narrativa no sentido de que o Senado não poderia apurar a conduta dos ministros. Isso não corresponde à verdade. É só narrativa de defesa. O Senado não pode e não vai discutir conteúdo de decisões judiciais. O parlamento não é casa revisora da justiça. Mas a gente pode sim apreciar e discutir a conduta individual de ministros em qualquer corte no Brasil, como pode fazer com qualquer cidadão. Eles não são intocáveis. Bom, senador, a gente continua acompanhando o caso da CPI, então, vamos ver se isso vai, de fato, seguir em frente. É o que a gente espera, é o mínimo realmente que a gente espera, que os ministros sejam investigados, porque, como o senhor disse, não existe uma condenação aqui, é uma investigação básica para aquilo que está claro aqui para os nossos olhos o que vem acontecendo. Agora, falando sobre a Comissão de Segurança. A Comissão de Segurança também chegou a pedir a oitiva do Daniel Vorcaro. Como está, em que pé anda a Comissão de Segurança agora dentro do Senado? A CPMI do INSS acaba agora no dia 26. Existe aí digamos, uma tristeza do próprio presidente da CPMI, porque entende que o Davi Alcolumbre, o presidente Davi Alcolumbre, não vai estender a CPMI pelo prazo que ele acha que seja necessário. E tem a CAI, que é dos assuntos econômicos, que também iria ouvir o Daniel Vorcaro, e a Comissão de Segurança. Nenhuma das três conseguiu ouvir o ex-banqueiro. E agora, para que sentido, para qual caminho a Comissão de Segurança vai seguir? Eu vejo os colegas muito preocupados com a oitiva de investigados, mas, na realidade, essa é a oitiva menos importante. Ela é interessante para a imprensa, para a sociedade, tudo, a midiática, mas um investigado ele pode ficar calado, ele pode até mentir, ele não assume compromisso de dizer a verdade. O interrogatório do investigado é um momento da defesa. A investigação ela parte das quebras de sigilo da oitiva de testemunhas. Nós temos várias testemunhas importantes para serem ouvidas e circunstanciam toda essa realidade. Então, me parece que não há obstáculo para a investigação.
Se a defesa do Daniel Vorcaro entender por apresentá-lo para ser ouvido em qualquer desses ambientes, muito bom, vou estar lá acompanhando e fazendo questionamentos, mas a oitiva dele não é fundamental, ela interessa apenas a defesa. Mas vai continuar pedindo que ele seja ouvido? Essa demanda já foi apresentada. Eu não me recordo se no âmbito da comissão da qual sou relator, teve decisão apontando que ele não tinha obrigação de comparecer. Se teve, é um direito de defesa, não tem nada a questionar. Eu acho que às vezes os colegas perdem muito tempo por não entender como funciona uma investigação e o próprio direito de defesa. Sabendo como isso funciona, basta que você faça a investigação andar pelos caminhos que são legítimos. Entendido. Felipe, por favor, sua pergunta para o senador. Senador, você falou que teve um pouquinho mais de 40 assinaturas para a instauração dessa CPI, para investigar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Você vê a possibilidade dessa CPI, né, mudar o foco e virar um processo de impeachment, por exemplo, né, já que a gente nunca viu, né, o Senado Federal se colocar, né, de forma efetiva e concreta contra posicionamento do ministro do Supremo Tribunal Federal? Ou você vê que isso está longe ainda? A gente tem que ter paciência de cumprir cada etapa, né? A etapa atual é de colocar de pé, instalar a CPI, com a CPI instalada, produzir provas que deixem claro o que aconteceu e, a partir daí, avaliar se é ou não caso de impeachment dos ministros. Antecipar isso é precoce e contraproducente. Acho que a gente tem que cumprir com muita responsabilidade cada etapa dessa. Este trabalho é um trabalho que é de defesa das instituições brasileiras. Ao contrário das narrativas de alguns ministros, não é um ataque à democracia, é uma defesa da democracia. Porque uma democracia ou um judiciário sequestrado pelo dinheiro do crime não atende ao interesse dos brasileiros. Então, a gente tem que ter muita clareza, separar a conduta individual de ministro daquilo que é o poder é íntegro, está respeitado, mas ministros, como qualquer ser humano, podem cometer erros e crimes. Senador, te agradeço demais pela gentileza de tomar o seu tempo, de falar conosco aqui sobre esse assunto. É extremamente importante. Nós estamos a semana inteira batendo nesse assunto de CPI, de investigação dos ministros, de entender que os ministros do Supremo Tribunal Federal não são maiores e não são melhores do que ninguém, até porque não foram eleitos para estar lá e eles são servidores públicos, apesar de ter o nome de ministro, de ter esse cargo bonito, não são maiores ou melhores do que ninguém e precisam sim prestar contas à sociedade. Então, te agradeço muito, primeiro, pela coragem aí da CPI, de criar a CPI, de ir atrás das assinaturas. A gente segue acompanhando tanto a Comissão de Segurança quanto a CPI que investiga os ministros da Suprema Corte. Muito obrigada pela gentileza de falar conosco aqui hoje. Um abraço, até a próxima. Vamos aproveitar e fazer a leitura dos nomes dos senadores que assinaram o pedido de CPI. Ontem à tarde, a gente havia dito que o Flávio Bolsonaro, o pré-candidato à presidência, não havia assinado, mas ele assinou, sim, acabou assinando esse pedido de CPI. Vamos aqui ler alguns dos nomes mais importantes que assinaram o pedido de CPI. Temos aí Alessandro Vieira, que acabamos de conversar, Eduardo Girão, Magno Malta, temos Sérgio Moro, Esperidião Amin, Carlos Portinho. Estou citando aqui um dos nomes mais importantes, que estão sempre à frente de pautas importantes, ou à frente de comissões, à frente de projetos importantes do Congresso Nacional. Acabamos de falar de Cleitinho, Cleitinho do Republicanos de Minas Gerais. Hoje, o nome mais cotado e está super à frente das pesquisas para o governo de Minas Gerais. Senador Hamilton Mourão, que já foi vice-presidente. Temos também Isalci Lucas, aqui do Distrito Federal, Marcos Duval, Rogério Marinho, do PL. Temos também Tereza Cristina, Marcos Rogério, Flávio Bolsonaro. Como nós dissemos, acabou assinando o pedido depois que o número de assinaturas se tornou mais robusto. Então, já temos aí o número de assinaturas para abertura não, porque já foi aberto, né, a CPI, né, o protocolo da CPI já foi aberto, agora basta que Davi Alcolumbre resolva colocar lá à frente,
Existem sim outras CPIs na casa, como a CPI do Banco Master, e existe, para que isso aconteça, para quem está nos assistindo, vou recapitular aqui, para que isso aconteça, o presidente do Senado, que também é presidente do Congresso, precisa fazer uma sessão do Congresso. Essa sessão do Congresso acontece no plenário da Câmara dos Deputados, que é maior. Lá vai abarcar deputados e senadores. Essa sessão do Congresso, lá nessa sessão, ele vai dizer, olha, a gente vai abrir aqui a CPI tal. Aí ele vai escolher, né, se vai abrir a CPI do Banco Master ou a CPI que investiga os ministros da Suprema Corte. Já existem assinaturas suficientes, sim, para a CPMI do Banco Master, tá? Então, na verdade, o que o Davi Alcolumbre está fazendo é ganhando tempo, o que não pode, regimentalmente falando. Mas essa questão de pode e não pode não está valendo muito quando a gente diz respeito a executivo, legislativo e judiciário. Agora, a gente tem que contar para você que está nos assistindo o que é correto dentro da lei e dentro do regimento do Congresso Nacional. Se existem assinaturas suficientes, o presidente do Congresso, ele precisa, sim, abrir a CPMI. Ele é obrigado a abrir a CPMI, tá bom? Então, ele está adiando fazer essa sessão do Congresso Nacional para não ter que abrir essa CPMI. Aí eu estou falando da do Banco Master. Essa CPI aí do que investiga os ministros do Supremo é coisa nova, é de ontem. A do Banco Master já tem um tempinho e ele está adiando para implementar, instaurar ou instalar, chamem como quiser, essa CPI. Felipe. Um ponto interessante aqui foi colocado pelo Alessandro Vieira, né, o senador que encampou, né, esse pedido de CPI contra Toffoli e Moraes. Né? A gente sabe que a CPI realmente é direito da minoria. Né? Se tiver um terço de assinatura, se tiver objetivo certo e prazo determinado, a instauração é obrigatória pelo presidente da casa. Né? E, regimentalmente, o Alessandro Vieira falou que não há nenhum tipo de vedação, já que não há fila de CPI no Senado Federal. Então, o presidente Davi Alcolumbre, tendo em vista que tem mais de um terço, né? Contei 36 nomes aí, posso estar errado, né? Contei rápido, ou seja, quase metade do Senado Federal está favorável à instauração da CPMI. O presidente Davi Alcolumbre deve, sim, de certa forma, instaurar a CPMI, que é direito da minoria. Né? Então, a gente pode ver nos próximos meses ou semanas, ou até mesmo dias, né, uma briga judicial relacionada a esse assunto. Aí tem a pergunta, né? Será que o mandado de segurança de um desses senadores que assinaram a CPI no Supremo Tribunal Federal, né, irá ocorrer nos próximos dias? E mais do que isso, será que o ministro da Suprema Corte irá deferir a instauração da CPI, mesmo que isso faça e concretize a investigação dos parlamentares em relação a membros da Suprema Corte do Brasil? Essa é uma dúvida que eu coloco. Né? Eu não sou tão confiante e otimista assim. Né? Eu acho que o Brasil tem que passar a limpo a República, tem que passar a limpo o que aconteceu de fato relacionado com o Banco Master, né? E tem que, sim, né, ir adiante com a CPI. Né? Mas a CPI também, Neila, da forma como o STF tem esvaziado o papel da CPI, tem quase poder nulo. Né? A gente sabe, por exemplo, que a CPI não pode obrigar, pelos julgados recentes do Supremo Tribunal Federal, não pode obrigar a convocação de investigado, então provavelmente vai ser facultativo ao Toffoli e ao Moraes participar da CPI, e também teria uma questão de ordem da dificuldade de quebrar o sigilo fiscal e bancário desse ministro da Suprema Corte do Brasil. Tudo isso, né, por conta do esvaziamento recente que a Suprema Corte tem feito na decisão recente sobre o papel institucional da CPI. E o que eu senti falta, Neila, só o último adendo, né, nenhum nome de partidos de esquerda, né, e da base fiel ao governo. Né, nenhum nome do PT, do PSOL, do PDT assinaram, né, a CPI dos ministros da Suprema Corte, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Né? Então, você vê que há uma guerra de narrativa muito clara, né, nas assinaturas relacionadas com a instauração da CPMI para investigar o Toffoli e o Moraes. E isso deve pautar as eleições desse ano também. Com certeza, nada é por acaso, nenhuma assinaturazinha é por acaso.
Bom, eu mudo de assunto aqui. Essa matéria aqui também não é por acaso. Olha, o que eu vou ler para vocês